Glória a Deus. Querida igreja, voltando para o texto de Jeremias 1, Deus tem uma porção para as nossas vidas. Queria começar já falando que Deus ele gosta muito de trabalhar com jovem. Quando a gente vai ver direitinho, o chamado de Jeremias, ele foi chamado muito novo. O texto bíblico vai dizer criança, né? Olha isso, que eu sou uma criança, não tenho como falar. Mas quando a gente pesquisa assim rapidamente, a gente vê que ele tinha cerca de uns 17 anos. Então, o mesmo contexto dele era o nosso, de alguém jovem que não era iniciado, mas que Deus já tinha um mistério para desenrolar. E quando a gente vai, por exemplo, para o verso 4, no verso 4 já diz que assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse do ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Perceba que quando Deus revela a chamada na vida de Jeremias, Jeremias já vem com a desculpa. E é interessante que ele deu uma causa e uma consequência. Se você for notar no texto, ele diz: olha, eu não sei falar, porque sou uma criança. Ou seja, o negócio, a causa de Jeremias não saber falar era ser criança. E a consequência de ser criança era não saber falar. Então, quando a gente vê o que Deus vai responder a Jeremias, é tremendo. Porque numa visão humana, Deus podia fazer Jeremias crescer um bigode, ficar mais alto, engrossar a voz. Mas Deus não tratou da causa de ser criança, Deus tratou da consequência. Olha, Jeremias, eu sei que você não sabe falar, você é criança, mas aonde eu te mandar, irás, e o que eu te mandar dizer, dirás. Então, quando Deus olha para a gente, Ele não quer saber da sua idade, mas da sua disponibilidade. Por isso que, numa visão humana, Deus iria justamente colocar um chapéu, alguma coisa assim que fosse dar um ar mais maduro. Mas quando Deus usa alguém, Ele não está justamente se importando com o aspecto físico. Porque muitas vezes a gente vê alguém com um aparato tão bonito, mas que não é usado por Deus verdadeiramente. Porque não basta a gente ter o aparato externo. Evidentemente que o externo é revelado pelo que está no interior. Mas a pessoa pode ter exterior, mas sem interior. Mas quem tem interior, tem exterior. Isso que eu quero dizer. E quando a gente vê, por exemplo, que essa escolha de Deus, num lugar como esse aqui, por exemplo, a gente podia pensar: não, mas temos um dirigente, temos gente mais velha, mais experiente. E aí, Deus, o Senhor quer o quê? Deus ele escolheu, numa visão humana, o pior currículo. Porque naquela época tinha sacerdote, tinha profeta, além dele, mas Deus quis Jeremias. E é interessante que Deus escolhe Jeremias independentemente do seu currículo espiritual. Jeremias não tinha experiência, Jeremias não tinha habilidade, mas o mistério de Jeremias era quem iria lhe habilitar. Aleluia! Porque Deus ele não quer os capacitados, Ele escolhe e capacita. Aleluia! Então, quando a gente vê que Deus ele escolhe o pior currículo, é que o segredo não está no papel, mas em quem assina. Porque na visão humana, ninguém nunca ia querer o seu currículo, não. Você ia dar entrevista, não me aceite, por favor. Com Deus você não precisa nem falar, Ele já diz: é você, venha. Vou usar para a minha obra, vou colocar mistério na boca, alguém vai olhar e vai dizer: o que é isso? É Deus. Deus, glória a Deus. Então, e Jeremias, ele meio que fica impressionado, porque crente é assim. Ninguém não precisa crer para a gente mesmo não crê às vezes no que Deus fala. Moisés foi assim mesmo. Moisés ele tem aquele chamado gigantesco, Deus foi revelar um mistério para ele. Deus é até interessante, mas mande Arão, faça outra coisa, não vai dar certo isso. Então a gente tem essa coisa humana dentro da gente e dessa resistência. Mas graças a Deus que Deus é paciente. Na medida que a gente é resistente, Deus é paciente. Aí Deus vai: olha, Jeremias, tu vai ser profeta. Se a gente fosse julgar, né, a gente ia dizer: eu creio, eu recebo glória. Mas Jeremias não creu. A gente não iria crer também, porque não é todo dia que Deus fala assim com a gente. Aí Jeremias: olha, Jeová, que bênção, mas é porque eu não sei falar, né? Numa visão humana, Deus já tinha no verso 5 dito: olha, você vai ser profeta. Jeremias podia dizer: olha,
na sua mente, né? Imaginar, olha, eu já sei que ele disse que eu sou profeta, vou logo dizer que eu não sei falar, para eu ser profeta home office, né? Ficar só em casa, digitando. Olha, tu vai para o inferno, faz isso, vai para o céu, eu vou ficar só em casa. Mas Deus, ele não trabalha de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes ele nos frustra. Porque às vezes Deus quer enviar a gente para lugar A, lugar B, lugar C, e a gente quer ficar onde? Aonde está. Mas o segredo de Deus é chamar para fora. Isso que é uma igreja. Chamados para fora. Isso daqui é uma reunião santa, abençoada, mas depois a gente vai para as nossas casas. E depois a gente vai evangelizar, depois a gente vai fazer outras coisas. Então a nossa vida não se resume a só isso. Mesma coisa foi na vida dos apóstolos. Numa visão humana, os apóstolos iam ficar em Jerusalém só no home office, só mandando e-mail. Se arrepende, muda de vida. Mas o que é que foi que Jesus fez? Vocês vão ser testemunhas. Jerusalém, no templo, mas também Judeia, Samaria e confins da terra. O negócio é que não vai ficar parado. Aonde está não vai ficar. Então Deus tinha esse tato com Jeremias. E quando Jeremias diz isso, olha Deus, eu não sei falar. É interessante que é como se Deus dissesse, né? Que bênção, rapaz, é aí mesmo que eu vou usar. Você não sabe falar, mas é aí mesmo que eu vou pegar e vou fazer você falar, que às vezes não sabe nem a origem. Mas eu disse que quando vocês estiverem para falar, o Espírito Santo ministra na mesma hora. É mistério, alguém não canta. Deus, logo cantar, Deus, logo eu que não sei, mas é isso mesmo, é porque a glória é minha. Se você soubesse, não é porque as técnicas, o melisma, o barítono, só que é Deus, irmão, que faz. Por isso que ele escolhe o pior currículo, por isso que ele escolhe o menos capacitado, porque se for já o presidente da república, vai ficar daquele jeito assim, né? Mas quando é a pessoa rasteira mesmo, sabe que quando for presidente, vai lembrar de onde veio. Aí vai permanecer humilde. O problema é quando a gente esquece da origem. Jeremias não se esqueceu da origem. Deus uma vez tira você de um lugar, bota você em outro, você é honrado, você é abençoado. E muitas vezes você, quando vai fazer essas coisas tão corriqueiro, no automático, esquece do seu primeiro amor, esquece da primeira chama. Mas Deus nos convida, irmãos, através dessa palavra, a ser como Jeremias. Alguém que sustentou a chamada. Alguém que perseverou até o fim. Porque receber chamada é muito bom. Agora, praticá-la que é outra história. Deus pode dizer aqui, vaso, tu vai ser profeta. Que bênção, Deus, eu recebo. Agora, sair da rua, ver um gato preto, Deus santo, que é isso? Alguém botou uma indireta no Instagram, misericórdia, Deus, vou morrer. Mas Jeremias não tinha tempo para se preocupar com rede social. Jeremias não tinha tempo para se preocupar com Instagram. Aleluia! Então, olha Deus, é tremendo o que Jeremias... Isso aqui é só o capítulo 1, irmão. Se a gente fosse... Cara, a palavra de Deus é tremenda. Quando a gente vê, por exemplo, fazendo a retrospectiva, né? No verso 4, no verso 5, é quando Deus vai revelar a chamada. Não é? Olha, Jeremias vai ser profeta. No verso 6, Jeremias diz, olha Deus, que bênção, é que eu não sei falar. No verso 7 é quando ele diz que vai falar independentemente. Então a gente aprende que nesses primeiros versos Deus revela primeiramente a vocação, o chamado, o propósito de Jeremias. No verso 6 Jeremias responde, revelando a sua incapacidade. E no verso 7 Deus reafirma a vocação de Jeremias justamente por causa da sua paciência. Se fosse o homem, quer não, pronto, vou para cá. Mas o negócio é que quando Deus escolhe, a gente pode ser a pedra mais dura, mas o martelo dele é mais duro ainda. Aleluia. Por isso que em Jeremias mesmo, 23, verso 29, olha, a minha palavra é como fogo e como um martelo que esmiuça a pedra, mas rochosa que tiver, ela fica em pedregulhos minúsculos, porque Deus tem poder para fazer isso. Deus tem poder para quebrar o crente. Deus tem poder para exaltar o crente, mas primeiro da exaltação, antes da exaltação, vem a humilhação. E não é de outro, é de você mesmo. Porque quem quebra o vaso somos nós, para que o cheiro suba como um perfume suave diante da presença de Deus. Glória a Deus. E aí a gente pensa, poxa, que bênção, Deus. Ser profeta, atender muita igreja, servir ceia, vai ser bênção. Mas agora como é que fica assim? O Senhor vai ser comigo? Jeremias vai ter essa garantia, porque Deus não deixa o seu servo desamparado. Deus revela a vocação, Deus revela o chamado, mas não para aí. Olha o verso 8.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, uma coisa que a gente aprende, irmão, é que quando Deus revela o chamado na vida de alguém, Ele não vai lhe deixar sem esperança, sem amparo, sem proteção. Ele vai lhe dar a garantia dele mesmo. Olha, eu sou contigo. Aleluia! Eu vou com você, porque se fosse você só, você já ia ser tragado na esquina. Mas comigo você vai até a Rússia a pé. Está entendendo o mistério? E além disso, primeiro, Deus revela a vocação. Segundo, Deus não deixa desamparado. No verso 8. Agora no verso 9 é tremendo. E tem um mistério muito lindo aqui no verso 9. Porque no verso 9, no 8 não deixa desamparado e no 9 não deixa desequipado. Porque profeta sem palavra é arma sem munição. Profeta sem palavra é igreja sem crente, sem presença de Deus. Então, Deus chama, mas Ele coloca a chama. Deus delega, mas Ele promete a entrega. Jeremias ia ter palavra. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Interessante, irmãos. Isso aqui é tremendo. Quando Jeremias recebe essa porção, é interessante que quando diz, e estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, a gente aprende que muitas vezes as pessoas às vezes sentem nojo de nós. Nem às vezes enquanto crente, mas enquanto ser humano. Alguém com muita educação, quando você senta, se afasta uns centímetros. Alguém com muita educação se afasta do ambiente que você está. Mas Deus, Criador dos céus e da terra, faz questão de tocar no crente. Alguém lhe rejeita, alguém não olha nem no seu rosto. Além de Deus olhar, Ele toca na gente. E quando Ele toca é tremendo, porque a transferência da palavra se deu no toque. Mas Jeremias só recebeu porque o toque foi na boca. Porque é interessante que Deus só dá a palavra com Jeremias assim, ó. Olha para cá. Ele só dá a palavra tampando a boca de Jeremias. E tocou-me na boca e disse: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Então a gente aprende também que muitas vezes Deus nos convida a deixar Ele falar por nós. Porque às vezes a gente fala: não, mas foi assim, não tem nada a ver, olha aqui a conversa, olha o print. E o homem quer saber disso, irmão, fica na tua, deixa Deus falar. Porque mesmo com prova da Polícia Federal, alguém não crê? Agora, com palavra de Deus, a pessoa se prostra e diz: é verdade, tem Deus aí. Então, Jeremias só recebeu a palavra quando, ó, Deus quer entregar dons, Deus quer tomar em profecia, Deus quer fazer o mistério dele acontecer, mas a gente às vezes não fecha a boca. Agora, não fechar é deixar aberta. Qual é o propósito da tua boca nas tuas 24 horas do dia? Você tem feito o que com ela? O que você tem falado? Porque quando Deus coloca palavra na boca, da boca só sai o que entrou, palavra. Aleluia! Crente, profeta, crente cheio, não tem outra coisa que sai. Não tem xingamento, não tem fofoca, não tem disse-me-disse. Só tem palavra, irmão. E aí, Jeremias, misericórdia. É tremendo. Então, veja aí que Deus só está esperando a gente ficar quieto. Porque às vezes a gente está numa agonia, feito Marta, naquela correria, mas Maria estava lá aos pés de Jesus, ó, ouvindo a palavra, se regozijando. Aí o que é que Jesus disse? A boa parte será preservada. Ela escolheu a boa parte. Qual é a parte que nós temos tomado no reino dos céus? Será que a nossa língua é maior que a gente? Ela pode até ser, irmão, mas para acessar o pecador lá do outro lado da rua. Agora, para falar do irmão do outro lado da rua, da vida dele, é melhor deixar dentro da boca a sua língua, tá bom? Porque Deus fica, eita, agora que meu servo vai, aí quando vê, é da vida dos outros. Jeremias, ele recebeu a palavra. Então a gente aprende que quando Deus revela uma vocação, Ele promete a proteção. Quando Ele promete a proteção, Ele faz certa a provisão. Porque Ele ia ter, vamos dizer, Ele era um pedreiro sem pá não funciona, ia ter que ter argamassa. Então Deus deu tudinho logo para ele. Agora o negócio é erguer a casa. Mas Jeremias fez. E quando, por exemplo,
aqui nos versos 10 ao 15, Deus vai falar diretamente com Jeremias outras porções. E eu pedi para a gente ir logo para o 16, vamos dar uma olhadinha no 16 agora, porque ali é basicamente Deus reafirmando algumas coisas e continuando a falar com Jeremias, mas a gente vai pincelar. Aí, irmãos, quando ele fala diretamente com Jeremias, depois de colocar a palavra na boca, Deus vai dizendo coisas tremendas para Jeremias. Ainda no verso 16, Deus vai dizer assim, ó: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois, vamos repetir, me deixaram a mim. De novo, me deixaram a mim. E queimaram incenso a deuses estranhos. E se encurvaram diante das obras das suas mãos. Glória a Deus. Irmãos, que desafio, não é? Jeremias ia profetizar para um povo duro, que deixou Deus não numa instância rasteira, primária, mas já estava no poço de pecado. Jeremias não ia profetizar crente e essa música no Instagram. Jeremias ia profetizar para a gente na Cracolândia, trazendo para os dias de hoje, espiritualmente falando. Porque às vezes a gente pensa que está tão bem com Deus, mas quando Deus faz uma visita no nosso coração, a primeira coisa que Ele vê não é Ele mesmo. Vê só podridão e coisa e tal. Mas Deus tem poder para mudar o cenário, fez com Jeremias, na verdade com Isaías. Lá em Isaías 6, quando ele revela a chamada, aí faz o anjo pegar a brasa com a tenaz, toca na boca, purificado o teu pecado. Deus faz isso. E aí, irmãos, no verso 17 é também tremendo. A gente vai olhar ainda no 16. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Irmãos, esse versículo 17 ele é importante porque diante dessa responsabilidade, Deus tinha que dar ânimo a Jeremias. Deus tinha que dar amparo a Jeremias. Deus tinha que dar uma injeção de vida para ele pregar contra a gente miserável. E por isso, irmãos, que ele vai justamente ter essa porção revelada. E no verso 17 ele diz justamente: eu farei com que não temas na sua presença. Isso é tão tremendo, irmãos, porque Deus ele podia parar aí. Quando ele fala: olha, tu vai profetizar para esse povo aqui, mas eu farei com que não temas na sua presença. Deus podia parar aqui. Mas Deus, quando tem uma chamada na vida do crente, Ele não para no nível 1. Ele desce até onde Ele vê que a gente vai aguentar. Então, além de ele dizer: olha, você não vai temer na presença deles. Mas olha o que Ele diz aqui no verso 18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. Aí está o segredo de Jeremias. Não era a videoaula do pastor coach, não era dopamina do Instagram, não era um remédio. Era cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Aleluia! A gente vê, irmão, tem um mistério tremendo aqui nessas descrições. Porque Jeremias ia ter que se fortificar muito para aguentar esse ataque. E a gente vê que diante desse povo pecaminoso, ele ia ter que ter uma fortaleza. Aí Deus dá logo uma cidade. Mas ele não para aí, ele ainda diz que é uma cidade forte. Jeremias ia precisar se erguer, ficar equilibrado, colunas, mas não era de barro, nem de concreto, era de ferro. Jeremias ia precisar se defender ali nos entornos, e Deus deu um muro de bronze. E aí a gente se pergunta, irmãos, quando a gente vê Deus dizendo: olha, eu te constituo cidade forte, coluna de ferro e muro de bronze. Aí ele vai dizer: contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Cidade, coluna e muro é instrumento de ataque ou de defesa? É de quê?
De ataque ou de defesa? Mais uma vez, mais alto todo mundo? Defesa. Pronto. Então, como é que com cidade, com muro e com coluna, Jeremias vai contra alguém? Já pensou alguém? Tome muro, tome coluna, olha aqui minha cidade. Isso não vai prestar, tem que ter espada, arma. Mas Deus não trabalha dessa forma. E Deus vai revelar o porquê. Porque o céu, irmãos, diante do inferno, ele não precisa gastar muita energia. Satanás vai usar a espada, mas a espada vai quebrar e a cidade não vai cair. Satanás vai lançar flecha, vai acabar as flechas e o muro não vai derrubar. Vai pegar o murro mais forte e a coluna fica lá de pé, Deus dizendo, não faça nada, só fique na posição, porque sou eu que vou apagando os dados, sou eu que vou quebrando o carro, sou eu que vou frustrando o plano. Era Deus dizendo, Jeremias não precisa fazer muita coisa, só fica na posição, porque ia ser uma humilhação. Já pensou Jesus saindo na mão para Satanás? Não precisa, é só usar a palavra, é só dizer, vai-te, em nome de Jesus. Já pensou? Porque não é 50-50, é 100 contra 0 em porcentagem, contra o inferno. Deus não tem trabalho em acabar com o inimigo, não. Mesma coisa era Jeremias. Deus fazendo na vida dele. Porque cidade, coluna e muro são justamente de defesa, mas Jeremias só precisava se defender, porque defendendo ele atacava. Porque Deus cansa o inimigo. Deus frustra o plano dele. É flecha, é dardo, é espada, mas como você está protegido, e é ainda um promax, porque é forte de ferro e bronze, o diabo vai embora. Foi assim com Jesus ou não foi? Vai-te, Satanás, porque está escrito. Foi assim ou não foi? Tiago vai dizer, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele... Pronto. Está aí o segredo. Só fica na posição, porque depois ele vai... Que nem vem. Aleluia! E aí, irmãos, a gente vê, por exemplo, ainda nesses versos, Jeremias vai enfrentar pelo menos 3 inimigos. A gente vê um agrupamento, né? Mas quando eu digo 3 inimigos, são 3 classes de inimigos. Porque ele vai enfrentar a terra, o povo da terra, os reis, os príncipes e os sacerdotes. Então, era uma gama muito grande. Então, ali a gente poderia fazer uma convenção como que ele fosse atacar a nação, terra e povo, a monarquia, reis e príncipes, e o sistema religioso, sacerdotes. E, respectivamente, esses 3 cometeram 3 pecados. Foi aquilo que eu pedi para a igreja repetir. Me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então Jeremias ia pregar para um povo que deixou a Deus, para sacerdotes que queimaram incenso a deuses estranhos e para reis e príncipes que se encurvaram diante das obras de suas mãos. Jeremias podia desanimar porque ele ia enfrentar o alto escalão religioso, político e rasteiro. Jeremias podia desanimar porque ele ia ter que exortar o pastor presidente, nesse caso representando os sacerdotes. Jeremias podia desanimar porque ia enfrentar o presidente da república, representando os reis e os príncipes. Jeremias podia desanimar porque ia enfrentar o vizinho, povo da terra. Mas é interessante que Jeremias não temeu enfrentar o alto comando, porque quem comandava ele era do alto. Então, Deus às vezes confunde, manda só um homem vestido de pele de camelo, cingido de couro, e vence sacerdote, fariseu, vence todo mundo, porque o mistério, igreja, está justamente no poder que Cristo faz a pessoa ter diante dos seus inimigos. Porque se não for Cristo, a gente vai passar vergonha, porque são mais fortes do que nós. Mas quem nos constitui por cidade forte, por muro de bronze, por coluna de ferro, é Jeová. Deus não deixa desamparado, Deus não deixa desequipado, Deus não deixa desprotegido. E aí, era Deus dizendo, irmãos, que ele cumpria as promessas de coragem. Porque para enfrentar tudo isso, Jeremias tinha que ter tido várias picadas de ânimo, de injeção de ânimo de Deus. E Deus fez, porque se a gente for depois, os irmãos vejam em casa,
Nos versos 7 ao 10, o 12, o 17 e o 19, tudo isso é Deus reafirmando várias coisas. Por exemplo, no 7 e no verso 8, no verso 7 e 8, Deus revela a sua vocação, promete proteção e amparo. No verso 9 e 10, Deus promete a provisão e o equipamento, que é a palavra. No verso 12, ele estabelece uma promessa. E nos versos 17 ao 19, ele repete uma vocação, proteção, provisão e promessa. E era Deus, irmão, cumprindo na íntegra. Salmo 119, verso 46. Diz, olha, com a tua palavra eu não temerei e testemunharei dela perante os reis e príncipes. Crente equipado, crente cheio, destrói o inferno cheio também. Agora, se você for que nem aqueles judeus de Atos 19, que viam Paulo nas cruzadas, viam Paulo ministrando ceia, pregando nos congressos, querem esse poder, mas não queria o poder através do sacrifício, queria o poder externamente. Aí tinha lá os demônios, expulsaram em nome de Jesus, mas não era do seu Jesus, mas era do Jesus a quem Paulo prega. Aí deu errado, porque os demônios saltaram, assenhorearam-se deles, e foi a maior vergonha. Porque Deus tem autoridade, mas se a gente não estiver debaixo da autoridade de Deus, Deus não vai fazer questão de ter compromisso, porque não tem compromisso com Ele. Deus não faz questão de honrar quem não honra. Deus não faz questão de dar algo a alguém a quem não lhe entrega nada. Então, era Deus dizendo, irmão, Jeremias ia enfrentar o povo da terra, mas com ele ia o Criador da terra e do povo. Era Deus dizendo, você vai enfrentar os reis e os príncipes, mas contigo vai o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele quebra príncipe da paz. Era Deus dizendo que ele ia enfrentar quem entregava ofertas e sacrifícios, mas com ele ia o dono do altar, do templo e dos sacrifícios. Deus te entrega uma chamada que pode ir contra os teus amigos, a tua igreja, algum contexto, porque Deus quer dar uma profecia para nós, mas muitas vezes é contra o nosso pecado. Aí quando é contra o nosso pecado, a gente cala o profeta, finge que não ouviu, mas Deus quer entregar palavras de arrependimento para a gente. E Deus entregou através de Jeremias. Quando você for ler Jeremias, você vai ver que ele só entregava osso. Ele não dava petit gâteau, brownie. Era só pirão, quente e ruim ainda. Por isso que no capítulo 20, Jeová, não aguento mais. Eu só profetizo a ruína, eu só profetizo a destruição. Esse povo não aguenta, eu não me lembrarei mais dele, nem falarei mais no seu nome. Mas aí Deus, com as missões que ardem nos nossos corações, fez aquela paixão de Jeremias 1 queimar, para Jeremias saber que independentemente do seu ânimo, Deus ainda tem mais ânimo para entregar. Para Jeremias saber que, pensando ele que estava desprotegido, Deus erguia os braços e virava novamente o muro de bronze na sua vida. Era Deus dizendo, não temas, Jeremias, eu já falei, varão, que eu sou contigo. Eu sei que tu és esquecido, mas olha o fogo de Deus queimando. E aí Jeremias não teve como, voltou a pregar. Mesma coisa foi eu, um dia, irmãos, estava no Senai. Aí, irmãos, a gente passa por muita gente, né? E encare gente como almas, porque se você não encarar como almas, você não é crente. E aí eu ia reto, mas eu virei à esquerda. Aí eu, Jeová, por que você está me mandando por aqui? Aí eu vi um grupo assim, só que eu ignorei e eu fui para frente. Mas uns 3 passos, irmão, que eu ignorei, aí deu aquele negócio que só o crente sabe. Aí eu dei meia volta, tome, palavra. Deus às vezes quer usar a gente, mas a gente fica temendo. Mas Ele nos já prometeu? Deus está dizendo que Ele é contigo para te livrar. Não temas. Aleluia! Ele já lhe deu a palavra, só disse o que você precisa. Tira a armadura de Saul. Usa só o estilingue e a pedra que o gigante cai na mesma hora. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E como uma mensagem final, igreja, eu queria dizer que quem Deus chama, Deus coloca chama. Quem Deus vocaciona, Deus provisiona. Quem Deus quer, Deus prepara. Deus abençoe a igreja. Eu acho que eu esqueci de agradecer, mas eu agradeço. A minha família está ali. Amém.
a minha vovó maravilhosa, a esposa do meu tio, que é minha tia, seu filho, meu irmão amado, meu primo. Eles são uma bênção. Orem por nós, porque Deus está fazendo coisas maravilhosas a nossos olhos. Amém? Deus abençoe. Sei que essa palavra é verdadeira.